empadão cremoso que a massa derrete na boca. A massa é profissional, leva poucos ingredientes e o recheio super cremoso. O segredo que ninguém te conta, eu vou te contar aqui nesse vídeo. Então, se inscreve no canal, deixa o like e bora pra receita. Em uma panela, vamos acrescentar um fio de óleo. Vamos colocar um pouquinho de margarina coalho, estou utilizando. Eu bati um pouquinho de alho com pimenta do reino, é muito opcional, tá, gente? Pode tirar a pimenta do reino se você não gostar. Acrescentei a cebola para dourar junto com o alho. Acrescentei também o colorau e a quantidade vai estar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês. Deixei dourar bastante a cebola e o alho e coloquei ali os camarões para dar um susto, só para ele soltar aquela água. Não é para ficar cozinhando esse camarão por muito tempo, tá? Senão ele vai ficar borrachudo, principalmente esses camarões menor. Dei um sustinho ali, fui tirando todos esses camarões, e olha só a quantidade de água. Agora que vem o segredinho. Fiz essa parte, olha só a quantidade de água que solta, esse caldo é super saboroso, você não pode pular essa etapa que vai fazer toda a diferença. Coloquei os tomates picados com semente e pele, tá? E coloquei também cheiro verde, eu tô utilizando o coentro porque lembra bem o gosto do peixe, do camarão, fica muito saboroso. De temperos, utilizei ali alguns temperos que eu sempre tenho o costume de usar. Tempero mineiro, caldo para legumes, lemon pepper, então você coloque o tempero de sua preferência, tá? E vai provando sempre o sal, o sabor, para você não colocar demais. Aí, para amassar o tomate, eu utilizei esse amassador de batata, que eu também comprei na Shopee, inclusive tem o link aqui na descrição do vídeo, de todos os equipamentos, utensílios que eu uso na cozinha, eu deixo aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu gosto de amassar bem o tomate para que fique um caldo bem mais cremoso. Coloquei uma colher de trigo, você pode misturar um pouquinho na água para diluir, para não empelotar. Eu que sou bem loucona mesmo, vou colocando direto ali no caldo quente e mexo bastante para que não empelote. Olha só, mais água que o camarão soltou, então eu já coloco ali na panela, vejo se tá engrossando, coloquei mais um pouquinho de trigo, então foi 1,5 colher mais ou menos, tá? Então, para esse tanto de caldo que eu tenho ali na panela. Vejo se ele tá grossinho, se não tá, eu coloco mais um pouquinho de trigo. Eu faço como se fosse um molho branco, né? Aquele molho branco que você coloca trigo, é como se fosse isso. Só que não é molho branco, não vai leite. Você vai colocar ali no caldo mesmo o trigo para incrementar e engrossar esse caldo, ficar esse recheio bem cremoso. Depois que ele esfria, ele vai ficar mais cremoso ainda, mas sem caldo. Coloquei o cheiro verde, que é o coentro, que lembra mais aí o sabor, né? Coloquei bastante. Coloco um pouquinho antes, coloco um pouco depois e na hora de colocar no empadão. Esse recheio não pode ficar muito aguado, porque senão o seu empadão não vai ficar legal, vai furar o fundo, então tem que ser um recheio bem cremoso. Usem essa dica que vocês vão ver a diferença que vai fazer. Agora vamos à receita do recheio cremoso de frango. Coloquei ali a mesma quantidade de óleo, cebola, manteiga, margarina, né, se você tiver, e coloquei também alho com sal e pimenta do reino. Coloquei o colorau, para que eu gosto que o recheio fique bem vermelhinho, deixei dourar bastante. Peguei ali o caldo do frango, que eu cozinhei o caldo bem temperadinho já, tá? Para ele pegar sabor. Misturei ali um pouquinho de trigo, 1 colher de trigo na água. E depois eu vou acrescentando água aos poucos, até ver que o meu creme de frango, né, não esteja muito grosso, nem ralo demais. Então, vai aí dosando a quantidade de caldo que você vai colocar nesse recheio. Coloquei mais um pouquinho do caldo temperado e depois eu só vou acrescentando água, porque esse caldo ele já tá muito sabor, senão ele acaba ficando salgado. Coloquei o frango ali bem desfiadinho, que eu triturei no triturador. Eu não gosto de bater no liquidificador, porque ele fica muito miúdo, né? Aquele frango muito maçudo. Então eu gosto dele mais desfiado assim. Coloquei a quantidade de água ali e espero esse trigo cozinhar, tá? Você precisa esperar esse trigo cozinhar igual no recheio de camarão.
Esse temperinho que eu usei foi salsa e cebolinha. No frango eu gosto de colocar esses temperos, você usa da sua preferência, tá bom? Coloquei também milho verde para deixar o nosso recheio bem saboroso. Eu amo o empadão com o recheio desse frango cremoso com milho, gente, faz toda a diferença, sério. Façam aí que vocês vão amar. Se você quiser, pode também colocar azeitona. Eu não coloquei porque eu não tinha, mas fica super saboroso também. A massa desse empadão é bem simples. Você vai precisar de 1 quilo de trigo. Você pode fazer metade da receita se você preferir. Coloco 500 gramas de margarina. Estou pesando ali na balança porque a minha margarina é de 1 quilo. Deixei gelar na geladeira porque ela estava bem molinha. Então deixei essa bacia com o trigo mesmo no congelador por uns 5 minutinhos até que essa margarina fique bem durinha. Coloquei ali 2 pitadinhas de sal, 2 a 3 pitadinhas de sal. É o suficiente porque a margarina já tem sal, então não coloque muito, né? Apenas aí a pontinha de uma colher de café é o suficiente. Vou amassando ali delicadamente essa margarina com o trigo. Na hora que fizer essa farofinha, você debulha bastante, passa uma mão na outra, vai esfregando e deixa essa farofinha. E vamos acrescentar 2 gemas. Eu vou acrescentar uma primeira aos poucos, vou mexendo a nossa massa. Esse ovo era pequeno. Se você usar um ovo grande, às vezes você nem precisa de 2, tá? 1 talvez é suficiente. Você vai ver a consistência dessa massa. Mas 2 gemas é o ideal para colocar nessa quantidade de trigo. Então, coloquei a segunda gema, fui apertando ali, mexendo bem. Eu não quero que essa massa fique uma massa muito grudenta, porque ela fica uma massa pesada depois. Eu quero uma massa leve. Então, ela fica assim um pouco esfarinhenta, olha. Mas ela também forma essa bolinha ali na mão e se quebra dessa forma. Está perfeita a nossa massa. Vou deixá-la ali um pouquinho e já vou esticando. Peguei 2 saquinhos de freezer. Abri ele um embaixo e um em cima da massa para que não grude. Estou utilizando a luva que faz toda a diferença nessa massa, não gruda nada nas suas mãos. Essa luva também, o link tá aqui na descrição do vídeo, as forminhas que eu utilizei, tudo para vocês, tá bom? Então acelerei aí para ficar mais fácil de vocês assistirem e não ficar muito cansativo esse vídeo. Se você quiser ver o outro vídeo que eu fiz mais lento dessa massa, fazendo na forminha a massa de empadão, tem outro vídeo aqui no canal de empadão, tá? O que muda é o recheio e a massa. A outra massa eu utilizei 200 gramas de amido de milho e 800 gramas de trigo. Então, assim, dá pra fazer vários tipos de massa. Tem gente que não coloca ovo. É super opcional, gente. Um monte de gente veio aqui no outro vídeo que eu postei, falando que não coloca gema de ovo. Enfim, cada um faz do jeito que gosta. Essa massa eu amei, ficou perfeita. E é essa massa que eu vou utilizar agora nos meus empadões. Tô utilizando ali requeijão cremoso. Coloquei ali na forminha a massa e vou colocando o requeijão. Você pode colocar no meio, em cima, embaixo, tanto faz. Eu só não gosto de colocar muita quantidade, tá? Eu coloco essa quantidade, pra mim é o suficiente. Deixa ali um pedacinho da massa para você colocar a tampa para grudar depois. Se você quiser desenformar o empadão, essa parte é super importante. Não coloque recheio demais. E ali eu coloquei o requeijão também por cima. Estiquei mais uma massa, fui fazendo outra forminha. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês tampando, fazendo a tampa, praticamente a mesma coisa. Estica ali a massa e passa a massa no plástico mesmo. O importante é não tirar a massa do plástico até você ver que ela tá bem grudadinha ali na forma. Então essa parte não tem erro. Se você errar, quebrar, faça de novo até dar certo, tá bom? Quero saber de vocês se vocês vão fazer esse empadão delicioso para vender ou se vai fazer aí para a família. Final de ano tá chegando e esse é um prato delicioso para você levar aí nos eventos de final de ano. É só fazer numa travessa maior, fica perfeito. Olha só esse recheio de frango como fica depois de frio, gente, fica maravilhoso, super cremoso. E depois de assado, então, nossa, ele derrete na boca. E ainda com o requeijão cremoso por cima,
Fica sensacional, sério. Vocês precisam testar essa receita e depois vir contar aqui se vocês fizeram, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz tampando aí. Ó, estiquei uma parte no plástico mesmo, eu seguro e só viro ali a massa e vou dando umas apertadinhas ali nas laterais para que essa massa grude com a massa de baixo. Se sair não tem problema, é só pegar mais uma massa, colar ali do ladinho, tá vendo? Dessa forma fica bem certinho. Se você errar, se ficar torto, se quebrar, é só tirar e fazer novamente. Olha só que perfeito que fica. E aí vamos passar uma gema misturada com óleo de cozinha mesmo, tá? Eu misturo tudo, essa gema, pego o meu pincelzinho ali, vou passando em cima desse empadão para ficar aquela crostinha que a gente adora, né? Fica muito bonito e mais saboroso. É só deixar assar, meu forno tá pré-aquecido por 180 graus e eu deixo assar até ver que a massinha já está dourada. Assou a massinha por cima, tá douradinho, a massa já vai estar assada. Não pode assar em forno 180, tá? É 200 graus. Então deixa aí mais ou menos uns 15 minutos e sempre de olho, né? Porque tem fogo que é mais rápido, tem fogo que demora mais. Então eu vou marcando aí também esse empadão que é o de camarão, tá? Porque aqui em casa não é todo mundo que come camarão. Olha que lindão que ele fica pronto, gente. Ficou maravilhoso, alguns ainda estão assando. Renderam 7 empadões, tá? E essa massinha que sobrou aí, depois deu pra mim fazer mais 2 empadões com recheio de frango, porque o de camarão deu só pra fazer 3 mesmo, tá? Então o de frango rende muito. Olha só, eu virando aí pra mostrar pra vocês, cortando essa massa. Olha só essa massa, gente, essa massa, ela é sensacional. Não é aquela massa pesada, aquela massa seca, ela é uma massa úmida que derrete na boca. Eu vou cortando, ela vai esfarelando. Não é uma massa seca, é uma massa úmida, sabe? Super saborosa, e essa massa que ela derrete na boca, perfeita. Agora falando de preço, gente, vocês precisam calcular quanto você gastou, porque cada lugar varia muito os preços das coisas. Vocês viram que a massa rende muito. Nessa leva aí eu fiz 7, mas depois deu para fazer mais 2 empadão. Então rende aí essa massa aproximadamente 8 a 9 empadão, dependendo da quantidade de massa que você vai colocar. Vocês viram que a massa, o meu ficou super fininha. Esse é o recomendado para você fazer, mas de acordo aí, você vai fazer do seu jeito, tá? Então, valores é muito pessoal. Você pode vender aí de 15 até 30 reais um empadão desse. Depende muito do seu público, se ele vai pagar também. Então, faz o cálculo direitinho, vê as quantidades que você usou, calcula tudo que você usou, pesa. Sempre é bom ter uma balancinha para você pesar e saber qual a quantidade que você usou de cada coisa. Assim você vai saber quanto você gastou, tá bom? E assim você dá o preço para os seus alimentos. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.